Eu sei que uma das coisas que você fez foi se debruçar sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Eu queria que você falasse quais são alguns erros e depois quais são algumas dicas na hora de ler os evangelhos que você poderia nos dar. Cara, os evangelhos, vamos falar de erros, né? Ou de imprecisões que nós podemos cometer. É de nós olharmos os evangelhos de forma muito isolada um do outro. Ok. Mateus é isso, Marcos é aquilo, Lucas é aquilo outro e João é um negócio de outro de fora, mundo. né? Mas não, nós temos perspectivas que permeiam os 4 evangelhos. Então, uma pergunta antes. Por que tem 4 evangelhos? Isso é muito legal. Você é uma pessoa complexa? Creio que sim. Minha esposa diz que sim. A sua mulher poderia te definir com um certo tipo de exatidão. Mas eu acho que o seu pai teria muito mais a falar sobre você, porque viu você, né? Literalmente desde o ventre da sua mãe. Então, eu acho que pessoas são complexas. Imagina a pessoa mais perfeita do mundo, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Pessoa extremamente complexa na sua perfeição. Então, para falar de uma pessoa como essa, que é uma pessoa inédita na história da humanidade, nós precisamos de pelo menos algumas pessoas que possam dar testemunhos iguais a respeito da mesma pessoa, sobre os mesmos atos e sobre os mesmos ditos, mas em perspectivas levemente diferentes, né? Um tava de pé aqui, o outro tava de pé ali. 3 que estavam mais ou menos no mesmo raio de visão e um outro que tá vendo em cima da colina. Fazendo uma grande pesquisa. Que é João, né? Então, eu acho que essa riqueza que o evangelho diverso, os nossos 4 evangelhos nos trazem, faz com que nós tenhamos uma visão um pouquinho mais ampla de quem foi Jesus, esse Jesus que se apresenta a nós como mestre e como Senhor. Então é muito bom, para a igreja é muito bom. Então, por isso que eu estou falando que é errado no sentido, vamos dizer assim, não se deve fazer isso, você isolar um evangelho do outro. E você é errado também ler as experiências dos evangelhos, né? Tudo o que acontece no evangelho com uma visão muito assim subjetiva, como se Jesus fosse um grande filósofo, sabe? Como se Jesus fosse Platão, Sócrates, que tem coisas interessantes que só com muito tempo você chega lá e você aprende, né? Que é uma evolução. Você coloca na mesa, numa ponta da mesa eu e na outra ponta da mesa o Jonas Madureira, né? Eu estou a milhas de distância do conhecimento filosófico que o Jonas Madureira tem, né? Não me atrevo a chegar nem perto. É isso, mas não é exatamente isso que Jesus propõe a fazer. É algo na vida. Os exemplos que Jesus falou não são exemplos tirados de Marte, são exemplos da vida, do cotidiano das pessoas. As parábolas são os grandes exemplos disso daí. As pessoas com quem Jesus teve contato. Você falou muito bem, criminosos, párias da sociedade, prostitutas, ladrões, religiosos, hipócritas, né? Cobradores de impostos. Tudo isso está no mundo do tangível e está no mundo daquilo que nós vivemos hoje também na realidade. Então, você lê textos como o Sermão do Monte e você fala, eu nunca vou viver essa realidade. Será que um dia eu vou viver essa realidade? Mas o grande convite de Jesus é, sede vós perfeitos como assim é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, você precisa fazer isso agora. Não é que você vai chegar ao padrão de 100% perfeito, mas é o padrão de maturidade. É o padrão que ao longo do tempo você vai aprendendo. Com os erros você vai aprendendo. Quantas vezes nós vemos os discípulos aprendendo por meio dos seus próprios erros? E Jesus, ok, vamos aprender. Jesus dá uma sapecada, dá uma cajadada, mas depois acolhe, vê, exorta a falta de fé deles, mas fortalece. Eu creio que tornar o evangelho uma experiência de um outro mundo, tornar Jesus alguém fora de alcance no sentido de nós não conseguirmos imaginar Jesus fazendo certas coisas, não é a proposta do evangelho, porque a proposta do evangelho é ser uma biografia teológica. Ou seja, falar de Jesus, mas tem uma aplicação daquilo que Jesus é
em face a toda a escritura do plano de Deus que vem diretamente a mim. Eu sou o alvo do evangelho. Então Jesus quer se comunicar comigo. Aquilo que ele pregou há 2000 anos atrás é aquilo que ele está falando comigo hoje para eu, depois de fechar a Bíblia, depois do meu momento de devoção, ir lá e fazer. Entendi. Perdão? Ok, você está pedindo mais paciência para você perdoar outro irmão? Vai aparecer alguém que você não vai ter paciência, não vai querer perdoar e você vai ter que perdoar só porque Jesus mandou você perdoar. Coisas que você aprende fazendo. Jesus não pegou uma lousa, começou a desenhar um monte de equação. A é igual a B, raiz de X, que pega a integral, sobe e desce. Nada disso. Jesus falou de forma muito fácil. Jesus falou de forma muito tangível, muito real. Porque ele é o Deus encarnado. Cotidiana. Cotidiana. Nós não podemos dissociar o evangelho do nosso cotidiano. Aliás, nenhuma parte da palavra de Deus. E a dica que eu dou é o reverso. Incorpora. Gente, vamos... Mas aí nessa de eu não tratar como tudo dividido. Você tem alguma dica de como é que isso é integrado? Porque, naturalmente, eu vou ali ler Mateus, depois eu vou ler Marcos, depois eu vou ler Lucas, e acaba... Tem alguma forma de eu ler integrado? Tem. E aí, a Sociedade Bíblica do Brasil quebrou um galho muito grande. Mesmo? Claro. Porque... Olha aí, sociedade. De graça, essa grande propaganda pra vocês. Vocês são uma bênção pra nossa nação. Eles são mesmo. Toda perícope, né, que é a unidade narrativa menor, toda perícope nas nossas Bíblias tem uma epígrafe, um título, e no caso dos evangelhos tem o quê? Tem as referências dos mesmos acontecimentos em outros evangelhos. O que, por curiosidade, nós podemos fazer? Vamos comparar o que Mateus fala sobre esse evento? Vamos comparar sobre o que Marcos fala sobre o outro evento? Vamos comparar sobre o que Lucas fala? Por exemplo... Tem um evangelista que vai dizer que Jesus mandou pegar um jumentinho. Outro vai falar que era o jumentinho e a mãe do jumentinho. Então são dois animais. Por quê? Que um falou de um jeito e outro falou de outro. Quais são as intenções por detrás? Porque nós temos intenções teológicas. Usa, principalmente o cara que é ateu e tal, para dizer, né? Não dá para confiar na Bíblia. Tem erros aqui, né? É que é uma visão... bem anacrônica, porque nós não podemos esperar de um texto antigo uma exatidão de informações como nós temos hoje com o ChatGPT. Exato. Né? E nós temos que considerar a intenção teológica, porque Mateus, Marcos, Lucas e João têm uma intenção teológica muito clara em escrever os seus evangelhos. Então, tudo aquilo que eles escrevem debaixo da inspiração do Espírito Santo tem um objetivo, tem um... Por que eu estou escrevendo isso? É isso daqui. Mateus quer provar que Jesus é o Messias de Israel. Marcos tem outra pegada. João quer provar que Jesus é Deus. Mas não é que Mateus, Marcos e Lucas não provem que Jesus é Deus, mas eles fazem de uma outra maneira, talvez não tão intencional assim. E você vai comparando e aí você vai pegando. Ah, Jesus é uma pessoa assim. O que Jesus fez, um único ato, tem vários tipos de outcome, né? De resultados, de outras formas de serem olhadas que torna a experiência do evangelho algo extremamente rico. Se eu fizer uma pesquisa hoje, né, e você pode, né, colocar nos comentários, qual é o texto bíblico que você lê mais frequentemente? Dificilmente os 4 evangelhos estarão no top 4. Interessante. Vamos testar? Faz qual aí. O texto Coloca bíblico aí. que você lê mais Mas eu já dei a resposta, né? Mas vamos coloca ser verdadeiro, aí, poxa. interage aí com a gente. Os evangelhos são pregados com tanta frequência nas nossas igrejas, é muito mais fácil pregar Paulo. Porque já tá todo lá. É porque ele é como se fosse um esboço, né? Tá tudo... É mais fácil pregar Paulo porque a doutrina tá lá de forma mais organizada. Mas o evangelho convida você a imergir na história. Você tem que contar a história. E que falta faz dos pregadores contarem bem uma história, na verdade? O storytelling é tudo. Os evangelistas sabiam disso. 2000 anos atrás. Sabe que eu estranhei muito? Uma vez eu fui em Israel, e aí eles convidaram a gente, e era um grupo de pastores, foi muito legal, e aí eles convidaram a gente pra ir num Shabá. E aí falou, vai ter um rabino lá, né, e ele vai falar e tal, né. E aí, a gente do pastor, pensando assim, vamos aprender uma chave judaica aqui, um segredo. Um segredo. E cara, é muito interessante, eu já vi isso acontecendo mais de uma vez.
eles levantam e contam uma história. Uhum. Entendeu? Ou às vezes é uma história bíblica, e você fala assim, poxa, mas todo mundo sabe a história de Jacó. Por que você está contando de novo? Eles contam e fazem uma mini aplicação, encerram. Então eu falei, cara, isso é interessante, né? É um povo da história, né? Que é De histórias. que é o nosso grande chamado. Nós não somos chamados a contar histórias mirabolantes. A gente reensena, ensina, prega e reprega a mesma história. Então Paulo dizia, eu não me canso de repetir porque é segurança para vocês. Você conta a mesma história. Todo ano a gente não conta a história do Natal? Vamos continuar contando até que Jesus venha. Todo ano a gente celebra a Páscoa. Vamos contar sobre o que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Toda a mesa do Senhor, toda a ceia, nós contamos a história daquele dia. Né? Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, os evangelhos nos ensinam a contar a história e a moldar o nosso ser na história. E nós só entendemos de nós mesmos, como dizia o grande Alistair McIntyre, quando nós nos localizamos na história correta. Eu sei de mim na medida que eu sei de qual história eu faço parte. Isso é muito forte, né? Porque a gente não percebe, mas a gente está inserido em uma narrativa. Com certeza. E a pergunta é qual a narrativa? É secular ou é a bíblica, né? Isso dá norte e sentido para as nossas vidas. Porque as nossas narrativas vão acabar. A minha narrativa vai acabar no dia que eu perder a consciência ou eu bater as botas. Mas a minha narrativa faz parte de uma narrativa maior, que tem muita coisa para antes, mas tem a eternidade para frente. E é essa eternidade para frente que faz os nossos olhos brilhar. E a gente não percebe, né? Porque, por exemplo, a narrativa que a gente está inserido, né, tem essas partes básicas, né? Por exemplo, quem criou tudo? Então, quem está governando tudo é uma resposta que a gente tem que dar. Qual é a falha? Qual é o problema que está acontecendo? Né? Que a gente vai chamar de pecado, né? E aí, consequentemente, então, qual que é a salvação, né? E o que é essa redenção? O que é essa escatologia? O que é o perfeito, né? Com certeza. E todo mundo tem essa resposta, alguma resposta, né? E às vezes é moldada de filme, é moldada de uma ideologia política, é moldada de, né? E a Bíblia vem trazer isso, né? E aí eu acho, isso que eu acho maravilhoso do ensino bíblico hoje, assim, que cada vez mais tem se propagado, dessa teologia bíblica, né? Dessa teologia não tão fatiadinha, mas dessa história como um todo, né? É a história da salvação. É a história da salvação. Porque o que faz dos doramas serem doramas, das séries do Netflix ter tanto apelo, dos filmes, os blockbusters serem altamente rentáveis, é que eles articulam muito bem esse frame, né? Essa estrutura, criação, queda, redenção e consumação. Sempre. Que não é a jornada usando do esses herói, termos. ali, né? A jornada do herói, mais ou menos. É a jornada do herói, as crises que acontecem, o plot twist. É sempre salvar o mundo, né? Sempre salvar. Nunca você vai ficar bem com um filme que termina com desgraça. Você vai odiar aquele filme, porque você quer ver sempre um final feliz. Então, existe final feliz. Eu não tenho medo de contar para os meus filhos que um dia nós seremos felizes para sempre. Sim. Eu só faço a ressalva que não vai ser aqui nem agora. Que o feliz para sempre, que os contos de fada tanto nos ensinam, é o anseio maior da humanidade por algo que vai acontecer e às vezes eles não sabem como que vai acontecer. Muito bom. E o evangelho entra nisso. É ensinar, você sabe disso. Você foi programado para ter a narrativa desenhada desse jeito. Agora eu vou te explicar como que vai acontecer isso. Quem é o príncipe encantado? Quem é o príncipe? Quem é o cavaleiro que aparece para salvar tudo? Jesus de Nazaré. E no intervalo, nós estamos no intervalo entre a redenção e a consumação. É o intervalo que Deus espera de nós, a missão. Ou seja, nós precisamos viver o agora de maneira a preparar todo mundo para que esse final chegue. Então você vê que o evangelho não molda apenas o como nós temos que viver o hoje, mas o hoje sempre na perspectiva da eternidade. O hoje sempre na perspectiva de que algo perfeito está chegando e que eu não posso ir sozinho. Você tem uma festa grandiosa, você vai querer ir sozinho? Você vai querer levar os amigos, você vai querer levar as famílias, você vai querer levar os queridos. Isso é o nosso processo da missão, evangelizar, falar de Jesus, falar dessas boas notícias a
tantas pessoas que precisam usar todos os meios. Pode falar no TikTok? Pregue no TikTok. Eu não sei dançar, então eu vou pregar. Pode falar no Instagram? Pode falar no Instagram. Pode falar em qualquer lugar, desde que seja de forma fiel à palavra de Deus. Porque isso que eu aprendi como uma das maiores lições. Sempre vai ter alguém escutando você. Sempre. Sempre. E esse alguém, na nossa perspectiva, foi o Espírito Santo que vai colocar lá. Que ele vai colocar lá para ouvir. E do outro lado do mundo, a gente tá falando em português, mas hoje a gente tem inteligência para traduzir, para dublar em japonês. Cara, alguém tá usando isso abre possibilidades de um japonês lá no interior ouvir o nosso podcast e perguntar: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? De um chinês no meio daquele regime ter contato com alguma coisa. 2 brasileiros falando, um que parece chinês até, falando de Jesus. Quem é esse Jesus? Vou correr atrás. Quantos dos nossos conteúdos não têm abençoado os nossos irmãos africanos? Meu Deus. Os nossos irmãos Angola, Moçambique, lusófonos. principalmente. Em Portugal também. Portugal, muito. Eu fico vendo as estatísticas. Você vê países inimagináveis, assim. Dinamarca. Quem na Dinamarca tá ouvindo? Só pode ser um brasileiro. Mas que seja bênção para ele alcançar os dinamarqueses. E ele tá lá,